Os próximos 3, 4 meses vão ser fundamentais. O que a gente teve em Riad nessa terça-feira foi o primeiro passo. Quem vence a guerra que dita as regras. Mais cool do que isso, só os nenetes no Ártico. Bom dia. Sim, é dia. Em Moscou, de volta do Donbass. E hoje vocês vão navegar o rio Moscou nesse espetacular metrô aquático, o mais chique do planeta. Bom, para celebrar o que aconteceu nos últimos dias, que foi extraordinário, junto com a minha viagem ao Donbass. A minha viagem ao Donbass estava intimamente ligada à discussão na conferência de Munique. Se eu estivesse no Otanistão, eu teria ido a Munique. Como eu estou na Rússia, eu fui ao centro de todas as discussões, que é a guerra na Ucrânia. Eu voltei ao Donbass pela terceira vez em um ano. E quando eu voltei para cá, foi um dia antes do encontro crucial em Riad das delegações russa e americana. Moscou passou o dia, na terça-feira, paralisado, todo mundo acompanhando de longe, evidentemente, 4 horas e meia de discussões, e, evidentemente, o resultado final, ou a elaboração final, vindo do Departamento de Estado americano e do Ministério das Relações Exteriores russo. Bom, como começar? É pena, porque a gente deveria ter um Pepe Café o dia inteiro navegando no rio para falar de todas essas... tudo isso está entrecruzado. Bom, começando com Donbass. Foi um acaso, mas eu voltei ao Donbass dessa vez praticamente um ano após a liberação de Avdiivka. Avdiivka era basicamente uma fortaleza montada pelos ucranianos para bombardear Donetsk e tudo em volta de Donetsk durante muito tempo. E ela foi conquistada finalmente há um ano atrás. Há um ano atrás, na minha primeira viagem, em fevereiro do ano passado, os comandantes me diziam que, bom, a gente está chegando a Avdiivka e vai liberar nos próximos dias. E foi realmente o que aconteceu. Eu voltei em março, um mês depois, e um pequeno nosso grupo, com escolta militar ultra barra pesada, com drones FPV o tempo todo, os detetores de drones em vermelho o tempo todo, ainda era uma zona de guerra extremamente perigosa, e nosso pequeno grupo foi o primeiro a visitar Avdiivka depois da liberação. E é um cenário de apocalipse total, de destruição urbana total. Ainda é. Vocês podem ver algumas das fotos que eu coloquei no meu canal do Telegram, e essas fotos ilustram ainda a destruição de Avdiivka, e ao mesmo tempo algo extraordinário você vê em menos de na verdade em um ano. Os pequenos sinais de reconstrução, onde blocos de apartamentos completamente destruídos, alguns deles já estão sendo renovados. Foi onde eu visitei 2 senhoras nos seus anos 60 que me contaram histórias extraordinárias, não só de sobreviver em porões, praticamente como reféns dos ucranianos durante meses, sem nada, sem eletricidade, sem água, com um pequeno gerador e dependendo de ajudas dos soldados e de ONGs russas que conseguiam chegar a Avdiivka. A Avdiivka estava não totalmente controlada pelos ucranianos, havia alguns, digamos, pequenos espaços onde era possível as milícias do Donetsk se infiltrarem, até a liberação. E elas me contaram histórias do auge de Avdiivka, justamente nos anos 60, porque Avdiivka é uma cidade, é o que nos Estados Unidos se chama Company Town. A Company Town é uma cidade que funciona em função de uma companhia, de uma grande empresa. No caso, era a fábrica de coke e de chemicals, de produtos químicos, empregando mais de 40 mil pessoas na época. E era durante a União Soviética, essa fábrica foi inaugurada nos anos 60,
E era um boom na Ucrânia soviética. E era um boom, era uma cidade de trabalhadores, uma cidade de classe operária, mas uma classe operária bem estabelecida, trabalhando numa gigantesca fábrica muito bem estabelecida também. E uma certa afluência, evidentemente. E nos últimos anos, a tragédia de Avdiivka, que foi reduzida a uma fortaleza no meio de uma guerra absolutamente insensata. Eu passei por Lugansk, que agora está em um boom econômico, se pode dizer. Você vê carros chineses novos na rua, novos negócios, reconstrução rapidíssima. Donetsk, a mesma coisa. Donetsk com vida noturna. Eu fui a um bar underground com rappers locais lendo as suas letras nos smartphones. Sensacional. Funk, super funk. E, claro, os comandantes explicando o que está acontecendo no front, como o front foi avançando durante todos esses últimos meses, como o front agora está mais ou menos 50 quilômetros a oeste de Donetsk. Para vocês terem uma ideia, o ano passado o front estava a 4 quilômetros de Donetsk. Uma das reuniões que a gente teve com alguns dos comandantes, num lugar secreto, onde a gente chegou em silêncio, com os SUVs de farol apagado, tudo, telefone desligado, etc., a gente estava a 2 quilômetros do front, literalmente. Então, há progressos, eles não têm nenhuma ilusão. Nós conversamos muito sobre o que iria acontecer. Isso foi entre sábado e domingo, entre o que iria acontecer na terça em Riad, o encontro de Lavrov com Marco Rubio, especialmente, as delegações Putin e Trump. Eles não têm nenhuma ilusão e eles passaram algumas informações secretas, inclusive, mas de outras partes do front, onde isso a gente não pode revelar, pelo menos por enquanto. Eles estão confiantes que diversos pontos do front vão ter movimentos significativos nas próximas semanas e nos próximos meses. Então eles sabem, com experiência de guerra, esses comandantes têm uma experiência de guerra que ninguém no Ocidente tem. E da guerra hipermoderna e a guerra demente, onde tem desde a artilharia, como se fosse no começo do século XX, até os drones mais refinados. E eles falam, olha, essa guerra vai ser definida no campo de batalha. E a gente sabe exatamente como ela vai ser definida. Alguns, mais ou menos, céticos de que a ordem vindo daqui de Moscou, para um ataque devastador final, não veio. Eles acham que essa ordem já deveria ter vindo. Mas esse é um assunto extremamente delicado, envolvendo o Ministério da Defesa, e isso em Moscou é discutido com muito cuidado, porque há opiniões e há modos de ação diversos de diversas facções. Mas a decisão final é, evidentemente, do presidente Putin. Assim como, passando para terça-feira em Riad, a delegação russa, tanto Lavrov quanto o Ushakov, assessor presidencial muito próximo do presidente Putin, disseram, bom, o presidente Putin é que vai delimitar, vai designar qual será o principal negociador russo para negociar com os americanos um possível desfecho da guerra da Ucrânia. Não há ilusões, porque vai ser um complexo, um processo extremamente complicado. O Deep State americano vai colocar uma pressão imensa em cima de Trump para que não haja concessões americanas. Afinal, essa é uma guerra americana-europeia, essa é uma guerra do Otanistão inteiro, onde o principal acionista, os Estados Unidos, mas os europeus têm o que a gente chama skin in the game, tem a pele no jogo tão fundo, praticamente tão fundo quanto os americanos. E eles agora, os europeus evidentemente, estão começando a perceber o novo paradigma qual é. E o novo paradigma é que eles vão ter que pagar a conta. O novo paradigma é que, como Trump vê
um possível final da guerra é se livrar desse regime nazi em Kiev, ou seja, aquela coisa, aquele ator medíocre está com seus dias contados. Haverá um novo líder da Ucrânia que provavelmente, havendo eleições, e Trump já disse que ele quer eleições, ou seja, o Império está dizendo o que quer abertamente, vai ser Zaluzhny. Zaluzhny está em Londres, sendo indoctrinado pelo MI6 londrino para ser o novo líder da Ucrânia e seguir uma agenda pró-otanistão e pró-inglesa, não necessariamente pró-americana. Então não se sabe se Trump 2.0 tem uma ideia de qual seria o líder adequado do ponto de vista do Império para a Ucrânia. Os ingleses já estão na frente. Os ingleses são especialistas em operações negras, sujas, subterrâneas e inteligência. Em inteligência eles são extremamente superiores aos americanos. Bom, eu fui também muito impressionante pessoalmente. Pela primeira vez, porque Ugledar, a cidade foi liberada há apenas 4 meses. Então, pela primeira vez eu pude ir ao ex-front de guerra em Ugledar, em torno de Ugledar, e na estrada que vai até Ugledar, onde com os comandantes a gente pôde ter conversas excelentes, eles explicando detalhes do front. Pra vocês terem uma ideia, à esquerda da estrada, sob neve, são as trincheiras da guerra, que eram as trincheiras das milícias de Donetsk e dos russos, hoje cobertas de neve e não são mais usadas, evidentemente. À direita da estrada, minas ainda não explodidas. Um campo de minas, colocado pelos ucranianos, evidentemente, que vai demorar um tempo enorme, gigantesco, para esse processo de desminar essa área inteira. E antes de chegar em Ugledar, tem um vilarejo, na verdade, Nikolskoye. Em Nikolskoye existe um monastério, um complexo de dois monastérios, um para homens, outro para mulheres, extraordinário, com uma igreja e conventos em volta, que vivia sendo bombardeado pelos ucranianos o tempo todo. Eles me mostraram um convento feminino perto da igreja, ao lado da igreja, que foi bombardeado por 5 HIMARS lançados pela Ucrânia em sequência. E várias freiras morreram nesse ataque. O que é uma ilustração gráfica de que a tática principal, na verdade, do exército ucraniano é terror. É um regime totalmente terrorista. E como esse ataque a um convento de freiras, há inúmeros outros ataques a instalações civis e religiosas, não só no Donbass, mas também em Kursk, ocupada parcialmente pelos ucranianos, e ataques a alvos civis, inclusive aqui a Moscou, quando eles atacaram Moscow City, aqui atrás de onde saiu o nosso autobus aquático. Fazer essa viagem simultaneamente ao Império chegando na Conferência de Munique, basicamente dizendo para os europeus, as regras do jogo mudaram, agora é do nosso jeito e vocês são secundários. Vocês não apitam mais absolutamente nada. Nós definimos tudo. E, no final, o que aconteceu nessa terça-feira em Riad, que foi pelo menos o primeiro passo de um longo processo extremamente complexo, onde vai ser discutido em detalhes o que pode ser um final da guerra da Ucrânia. As possibilidades estão todas no ar. Ninguém ousa dizer até onde vai chegar. Foi muito significativo, ou não significativo, na verdade, que praticamente simultâneo à cúpula em Riad entre Estados Unidos e Rússia, a Liga dos Patéticos Desesperados Perdedores se reuniu em Paris, onde todos os patéticos perdedores estavam juntos, Macron, Scholz, von der Leyen, toda essa laia,
para coordenar a resposta à Europa de ajuda à Ucrânia, ou seja, fornecerem mais armas que eles não têm, fornecerem tropas que eles não têm, com um dinheiro que eles não têm, para manter o que eles querem, que é uma guerra eterna contra a Rússia na Ucrânia. Mudamos de cenário, estamos numa hosteria, e esse é agora vira um Pepe Café de verdade. A gente passou do bus aquático para uma hosteria com café. Bom, vamos às perguntas. O acesso aos satélites de Musk é fundamental para os ataques na Ucrânia? Sim, mas não tanto quanto antes. Musk desabilitou vários Starlinks na Ucrânia, se não todos. A gente não tem ainda um número exato. Por que a Rússia não os torna inoperantes? Musk faz o trabalho. E a Rússia não vai bombardear satélites de Elon Musk. Evidentemente que não. Eles não precisam disso. E a rede de satélites de Musk é extremamente eficaz no mundo inteiro, onde ele está vendendo os seus Starlinks. Esse é um problema para o sul global inteiro. Que basicamente, comprando Starlinks, você está diretamente sendo observado pelo complexo industrial militar e pelo Deep State americano. Há perspectivas do Ocidente se libertar do neoliberalismo a longo prazo? Não. Neoliberalismo é, digamos, o último estágio do hipercapitalismo já há algum tempo. O próximo estágio, se houvesse um pós-neoliberalismo, seria um sistema com, digamos, tinturas de socialismo e do socialismo chinês, que é um sistema misto. É um sistema socialista, mas é um sistema misto. O que poderia acontecer seria o neoliberalismo se recalibrar. Mas agora, no sistema americano, sob Trump 2.0, a gente está partindo para um hipercapitalismo neoliberal, claro, brutalismo avançado, na verdade, e tecno-feudal. É completamente diferente do neoliberalismo dos últimos anos. Mas ainda é um processo exclusionário de um hipercapitalismo que privilegia oligarquias extremamente rarefeitas e com nenhuma preocupação social. Pelo contrário, em vez de preocupação social, o pensamento é de controle social absoluto, que é inerente ao tecnofeudalismo, ou, evidentemente, até erradicação social, que é o caso da normalização de um genocídio. Estamos assistindo o declínio do soft power dos Estados Unidos. Os Estados Unidos ainda controlam o soft power como nenhum sistema no planeta. A especialidade do sistema americano é soft power, as declinações do soft power e como ele é aplicado em diversas perspectivas e na indústria cultural especialmente. O que os Estados Unidos estão perdendo é a instrumentalização do seu soft power para desígnios obscuros em torno do sul global, que é a reformulação do USAID, por exemplo, que só vai ser completa quando houver uma reformulação do NED, National Endowment for Democracy. As duas trabalham juntas. São as centrais globais americanas de revolução colorida. O que está acontecendo agora com Trump 2.0 é uma reavaliação de como o USAID vai operar no mundo inteiro, diretamente subordinado ao Departamento de Estado e seguindo uma agenda extremamente específica que vai ser de guerra híbrida contra os principais atores do sul global. Já existe uma substancial fatia do planeta, da maioria global do sul global, ligada aos BRICS, a Organização de Cooperação de Xangai, em cooperação com as novas rotas da seda, digamos, bolsões na África e na América Latina, que já não seguem o império do caos, literalmente. Ao mesmo tempo, podemos chamá-los também de nós, extremamente importantes, dentro do sul global, como, por exemplo, as monarquias do Golfo Pérsico, que não podem se liberar de seguir os Estados Unidos quase cegamente.
O caso da Arábia Saudita é fascinante, porque ele está no meio dos dois. A Arábia Saudita está entre ser um dos líderes do global, e eles não são membros totais dos BRICS. Eles, no caso da Arábia Saudita, nos BRICS, eles estão literalmente no muro. E a cooperação muito próxima com Trump 2.0. E o que Trump 2.0 quer arrancar da Arábia Saudita, colocando a Arábia Saudita mais uma vez na esfera de influência total americana. Ninguém sabe para onde isso vai andar. Esse é um dos jogos geopolíticos mais delicados e fascinantes de observar. Ou seja, o soft power americano no mundo inteiro continua com uma força extraordinária, mas agora ele está sendo domado em diferentes partes do mundo por uma atuação muito mais forte da maioria global. Pergunta: Jordânia e Egito correm o mesmo risco da Síria ao negarem o apoio a Nakba Trump 2.0, troca de regime? Bom, evidentemente, se Egito e Jordânia seguissem, o que é um enorme é um enorme condicional, a ideia completamente demente da Nakba 2.0, haveria duas revoltas, duas revoluções, duas guerras civis dentro da Jordânia e dentro do Egito. O rei da Jordânia é extremamente impopular. A maioria da população da Jordânia é palestina. O sistema militar do Egito não é exatamente popular, e eu estou sendo super diplomático. E o apoio à Palestina da rua egípcia, do bazar egípcio, é total. Ou seja, como esses líderes dependem dos favores e das benesses do império, eles estão desesperados de achar uma solução que, ao mesmo tempo, satisfaça algo dos desígnios do império aliado com Israel e, ao mesmo tempo, não provoque o seu próprio desabamento. Que é, por exemplo, Sisi dizer diretamente: não, nós não vamos seguir esse plano da Trump Riviera Resort Casino Nakba 2.0, e o rei da Jordânia dizer, como paliativo: eu vou receber 2.000 crianças em Gaza que estão com a saúde extremamente precária, vítimas de câncer, etc. Um pequeno paliativo. Essa história nem começou, é uma história extremamente tóxica, negra, perversa, que nem começou. Mas Egito e Jordânia serão forçados por Trump nesse processo de limpeza étnica da Palestina, que é basicamente a agenda de Tel Aviv. Gostaria de perguntar sobre o futuro da Alemanha na Europa. O futuro da Alemanha em si é negro. Que pena que Hegel não está aqui para nos entreter, né? Com uma conversa de filosofia da história, por exemplo. Fábricas estão demitindo ou fechando, sem dúvida. As fábricas alemãs podem se delocalizar ou para os Estados Unidos ou para a Ásia. Estão desesperadas para voltar para cá, para Moscou. Na semana passada eu estava discutindo isso com o pessoal do BRICS Business Council. As fábricas automotivas alemãs estão praticamente pedindo de joelhos ao governo russo para voltar e tentar recuperar a fatia de mercado que eles perderam, talvez irreversivelmente, para os chineses. Até em Donetsk e em Lugansk, a maioria absoluta dos carros na rua são chineses, e muitos deles novos carros chineses. Os carros europeus estão simplesmente desaparecendo. O país está em queda livre, não, ainda mais. E dependendo das eleições alemãs, onde há a possibilidade de BlackRock Merz ser o novo chanceler, uau! Isso daí, apenas Schopenhauer seria capaz de explicar o buraco negro em frente da Alemanha em relação a isso. A única solução para a Alemanha é o que os melhores críticos alemães, progressistas e, evidentemente, marginalizados pela mídia alemã, eles colocam como uma reaproximação
geopolítica e geoeconômica com a Rússia, uma revitalização da indústria alemã por causa dessa reaproximação, que é voltar a ter uma energia barata, a preços extremamente razoáveis, e aí a Alemanha pode recuperar o seu papel de líder da Europa e, evidentemente, forjar mais tarde um certo caminho de independência americana em relação ao Império do Caos. Quem cairá mais rápido, os Estados Unidos ou a União Europeia? A União Europeia. E a União Europeia junto com a OTAN. A queda no abismo é desse casal entrelaçado num abraço literalmente letal, União Europeia e OTAN. É algo que pode acontecer nos próximos de 1 a 2 anos ou até o final da década. São as duas melhores possibilidades. Não vai ser um processo que vai demorar muito tempo, na verdade. Mais do que, digamos, 5 anos na nossa frente. Porque as fissuras internas já são enormes. E não é, por exemplo, uma cúpula da Liga dos patéticos desesperados, ou proclamações da OTAN, ou o novo chefe da OTAN, Tutti Frutti, holandês, Mark Rutte, que vão mudar isso. Nada. Você pode explicar sobre a base americana em Kosovo que é para lavagem de dinheiro e drogas? Claro. Camp Bond Steel. Evidentemente, se vocês forem fazer uma pesquisa nos motores de pesquisa americanos, ninguém vai contar para vocês o que é Camp Bond Steel. É a maior base americana na Europa e talvez ainda a maior base americana fora dos Estados Unidos, ou a segunda maior, montada diretamente com a colaboração dos gangsters traficantes de drogas no Kosovo, para ser a placa giratória de especialmente ópio vindo do Afeganistão, processado e depois passando pelo Kosovo e depois distribuído pelas máfias do Kosovo e outras dos Balcãs, pela Europa e por boa parte do mundo. E é também uma base fundamental de ataques do Império contra inimigos, seja de onde for, da África a todo o oeste da Ásia incluído. É uma base extremamente importante, extremamente bem localizada, central, e uma das razões principais da guerra, fundamentalmente, que legitimou, entre aspas, para o Império, pelo menos, o Kosovo, que é algo que nunca o Império vai reconhecer tacitamente. Existe algo ou alguém que Israel teme? Sim, que os Estados Unidos os abandonem. O que não vai acontecer, porque o lobby israelense controla totalmente a maneira como Washington funciona. E não é só Senado e Congresso, não é só Capitol Hill, o centrinho parlamentar. É a academia, os think tanks, a mídia, a maioria absoluta do Deep State, o que o nosso amigo Ray McGovern chama de MISIMAT, o complexo industrial, militar, inteligência, congresso, mídia, academia, think tanks. O lobby de Israel controla mais de 90% de toda essa matrix. Então é muito difícil. Se um dia houvesse algo como JFK estava tentando fazer antes de ser assassinado em 63, que é um clash frontal com Israel, porque ele viu que Israel era uma ameaça aos interesses nacionais dos Estados Unidos, haveria uma possibilidade de que Israel não fosse tão potente os Estados Unidos e perdesse o apoio americano. Até isso acontecer, cuja possibilidade é mais remota do que um meteorito caindo na Terra, embora está vindo um meteorito na Terra na próxima década, mas vai demorar. Israel vai continuar sendo praticamente invencível. E o único jeito de destruir Israel, destruir o projeto zionista, na verdade, é militar. Ou seja, seria uma guerra total contra Israel, onde Israel perdesse. A perspectiva de isso acontecer ainda é muito longe. A estratégia do eixo da resistência é bem diferente. É morte por 1000 facadas. E a gente ainda está no começo da morte do 1000 facadas. Até agora, das 1000 facadas, a gente deve ter tido 10, 20. Até chegar a 1000, muito tempo.
Será que os Estados Unidos e Rússia conseguem encontrar uma solução, acabar com a guerra? Bom, o que a gente teve em Riad nessa terça-feira foi o primeiro passo de uma... O caminho não é nem pedregoso, é um caminho, digamos, é um caminho de neve no alto inverno no Círculo Polar Ártico, onde você consegue só passar com um quebra-gelo nuclear, como os russos têm e ninguém mais tem. Essa é a dificuldade. Começou, pelo menos. A gente não sabe o que vai acontecer nos próximos meses. Os próximos 3, 4 meses vão ser fundamentais em como as relações americano-russas vão ser mais ou menos normalizadas, e dentro desse processo de normalização vai haver a discussão frontal dos negociadores que ainda vão ser apontados por Putin e Trump para resolver a Ucrânia. Aqui em Moscou não há nenhuma ilusão em relação a uma solução, porque tudo que vazou até agora, de planos, subplanos, criptoplanos ou possíveis planos, não atende os interesses nacionais da Rússia. E a Rússia está em vantagem, a Rússia detém as cartas, e a Rússia é que vai diretamente dizer a Trump e aos seus negociadores: é isso que vai ter que acontecer, porque nós estamos vencendo essa guerra. Quem vence a guerra é que dita as regras. A mudança de paradigma de Trump agrava ainda mais o esvaziamento da ONU. Bom, a ONU já estava esvaziada. A ONU é uma carcaça. A ONU, especialmente nos últimos 4 anos da administração cadáver genocida na Casa Branca, foi completamente esvaziada. A ONU é incapaz de denunciar um genocídio e fazer alguma coisa prática para acabar com o genocídio na frente de todo mundo. Então a ONU já está morta. Ordem pré-guerras mundiais. Bom, em vários aspectos a gente está chegando a uma reconstituição, do sistema pré-Primeira Guerra Mundial, 1914. É bem possível. Na verdade, é um outro sistema que eu estou chamando de novo como o novo grande jogo. Nós pensávamos que o novo grande jogo estava sendo começando há um pouco mais de 10 anos atrás, quando os chineses lançaram as novas rotas da seda. E era o novo grande jogo, Estados Unidos, China e, num papel menor, Rússia. Não. Hoje, o novo grande jogo é no mesmo nível das 3 grandes potências, Estados Unidos, Rússia e China. São esses 3 que vão definir o andamento do século, o século da Eurásia, onde o poder geoeconômico e geopolítico está se transferindo para a Eurásia, e como os Estados Unidos, com Trump 2.0 e além, vão gerir essa sua decadência, onde eles vão ser um player entre outros players de nível, no mesmo nível até superior. Mas os 3 principais players são esses: Estados Unidos, Rússia e China. A Europa fica no cercadinho, jogando no cercadinho de areia dos bebês. É isso. A Europa não tem agência e soberania geopolítica, perdeu totalmente, se auto-infligiu, se jogar para fora da Constituição multipolar do século XXI. Esse é o preço que os europeus estão pagando, não só por seguir o império cegamente, como não terem lideranças políticas capazes de imaginar um futuro não só para a União Europeia, que está se desmilinguindo, mas para os Estados nacionais dentro da União Europeia. Bom, como a diplomacia fica nesse cenário de esvaziamento de espaços de diálogo e negociação de impasses? A gente está no meio de uma seríssima negociação de impasse, que é como constituir um novo mundo multipolar, fazendo as elites americanas e transatlânticas entenderem que a sua hegemonia, que durou até há alguns anos, acabou e não vai voltar, que é a grande história do século XXI. O caminho que só com um quebra-gelos nuclear russo vai ser percorrido, de constituir uma nova
organização do sistema de relações internacionais. Bom, essas são apenas algumas das perguntas de vocês. Eu peço desculpas que não dá para responder tudo, por questão de tempo, inclusive. Inscrevam-se no canal. Eu estou indo para o Líbano. Isso é o que a minha profissão em extinção, eu sou um dos últimos que sobraram, os meus colegas ou morreram ou se aposentaram, eu vou morrer escrevendo, e como um viajante que escreve, eu vou para onde está a ação. E eu estou indo para o Líbano, e quando eu voltar eu vou contar para vocês tudo o que vai acontecer no Líbano nos próximos dias. E eu vou poder conversar diretamente com o eixo da resistência. Não tem preço para isso. Muito obrigado para vocês todos de Moscou. A semana que vem, assim que eu volto do Líbano, de Moscou também. Tchau, tchau.